O avião de Maria aterrou no aeroporto de Lisboa com um solavanco que ecoou como um presságio. Aos 82 anos, ela saiu do portão de desembarque arrastando uma mala velha, os olhos varrendo a multidão em busca da família que prometera vir buscá-la. Mas ninguém apareceu, horas se passaram e o pânico cresceu quando ela percebeu que fora abandonada ali, sozinha, sem um tostão no bolso ou um plano B. Ana recebeu a chamada da avó no meio de uma reunião de trabalho, o coração apertando ao ouvir a voz trêmula do outro lado da linha. Eles não vieram, minha neta. Disseram que eu era uma vergonha por te apoiar. Ana largou tudo e correu para o aeroporto, encontrando Maria sentada num banco frio, as mãos enrugadas tremendo. Aquela visão partiu-lhe o coração, a mulher que a criara como uma mãe agora rejeitada pela própria família por causa dela. Enquanto dirigia de volta para casa com a avó ao lado, Ana sentia a raiva borbulhar. Seus pais, conservadores e inflexíveis, nunca aceitaram sua orientação sexual. Desde que ela saíra do armário aos 20 anos, as brigas eram constantes, gritos sobre tradição, Deus e o que os vizinhos diriam em Porto, onde a família vivia. Maria, no entanto, sempre fora sua âncora, defendendo-a com unhas e dentes, dizendo que o amor não tinha rótulos. Agora pagava o preço por isso. Chegando ao pequeno apartamento em Lisboa, Ana ajudou Maria a se instalar no sofá-cama. Sofia, sua namorada há 3 anos, já esperava com chá quente e um abraço apertado. Bem-vinda, Dona Maria. Vamos cuidar de você. Sofia, com seus 28 anos e uma carreira estável como designer gráfica, era o oposto da família de Ana, aberta, progressista, vinda de uma casa onde o amor era livre. Mas mesmo ela sentia o peso da situação. Seus pais são monstros, murmurou ela mais tarde, enquanto lavava a louça. Ana balançou a cabeça. Eles acham que estão salvando a alma dela. Mas isso é crueldade. Naquela noite, Maria contou a história completa. Seus filhos, o pai de Ana e os tios, haviam planejado tudo. Ela viera de uma viagem à Madeira para visitar a família em Porto, mas no último minuto, eles cancelaram o acolhimento. Disseram que eu estava traindo os valores da família ao apoiar esse estilo de vida pecaminoso. Deixaram-me no aeroporto como um lixo. As lágrimas rolavam pelo rosto envelhecido e Ana sentiu uma fúria que nunca imaginara. Como podiam fazer isso com a própria mãe? Os dias seguintes foram um turbilhão. Ana ligou para os pais, mas eles não atenderam. Mandou mensagens furiosas. Como vocês puderam abandonar a vossa mãe? Ela tem 82 anos. Finalmente, uma resposta veio do pai. Ela escolheu o teu lado. Que viva com as consequências. Aquilo foi como um soco no estômago. Ana sempre soubera do preconceito, mas nunca pensara que chegaria a esse ponto. Maria, por sua vez, tentava minimizar. Não te preocupes, minha menina. Eu sempre soube que o mundo é assim. Mas Ana via o sofrimento nos olhos dela. Enquanto isso, Sofia tentava equilibrar as coisas. Vamos levá-la ao médico, garantir que está bem. Elas marcaram consultas, compraram remédios para a artrite de Maria. Mas o stress estava cobrando seu preço. Ana começava a questionar tudo. Valia a pena lutar por uma família que a rejeitava? E se isso destruísse sua relação com Sofia? A namorada era paciente, mas Ana via às noites em claro as discussões sobre o futuro. Eu amo-te, Ana, mas isso está nos matando. Uma semana depois, veio a bomba. Um advogado ligou. Maria havia atualizado seu testamento meses antes, deixando tudo, a casa em Porto, as poupanças, joias de família, para Ana. Ela quis proteger-te, explicou o homem. Ana ficou atonita. Avó, porquê? Maria sorriu debilmente. Porque tu és a única que me entende. Os outros. Eles me traíram. Aquilo mudou tudo. Agora não era só abandono, era uma guerra declarada. Os tios começaram a ligar, furiosos, acusando Ana de manipulação. Tu a envenenaste contra nós, gritou um deles. Ana desligou, tremendo. O que viria a seguir? A tensão crescia.
Ana sentia o peso da herança não só como dinheiro, mas como um fardo moral. Aceitá-la significava cortar laços definitivos com a família. Recusá-la seria trair Maria. Sofia apoiava, mas questionava: e se isso te destruir por dentro? Ana não sabia. Cada decisão parecia um passo no abismo. Maria, frágil mas determinada, insistia: faz o que o teu coração mandar. Mas o coração de Ana estava partido em pedaços. Os meses se arrastavam como uma ferida aberta. Ana equilibrava o trabalho como professora de História numa escola secundária de Lisboa com os cuidados à avó. Maria melhorava fisicamente, caminhadas diárias no Parque Eduardo VII, refeições caseiras preparadas por Sofia, mas o emocional era um campo minado. Eu falhei como mãe, confessava Maria em noites insones. Criei filhos que valorizam a aparência mais que o amor. Ana a consolava, mas por dentro, questionava se não era ela culpada por tudo. Se não tivesse se assumido, talvez nada disso tivesse acontecido. Sofia notava a mudança em Ana. Estás distante. Fala comigo. Elas sentavam no terraço, olhando as luzes da cidade. Eu sinto culpa, Sofia. Por causa de nós, ela perdeu tudo. Sofia pegava sua mão. Não é culpa nossa. É preconceito deles. Mas as palavras soavam vazias quando as ligações dos familiares chegavam. A mãe de Ana finalmente falou: volta para casa, arrepende-te e talvez perdoemos a avó. Ana riu amargamente. Arrepender-me de quê? De amar? A chamada terminou em gritos, deixando Ana abalada. Um dia, uma carta chegou. Os tios contestavam o testamento. Acusavam Maria de demência, dizendo que Ana a influenciara. Eles querem uma avaliação psiquiátrica, explicou o advogado. Ana enfureceu-se. Ela está lúcida. Isso é vingança. Maria, ao saber, desabou. Eles me veem como louca por te amar. Aquilo foi o estopim. Ana decidiu lutar no tribunal, mas o custo era alto: tempo, dinheiro, sanidade. Sofia apoiou, mas confessou: tenho medo que isso nos separe. As audiências começaram em Porto. Ana viajava de trem, deixando Sofia com Maria. No tribunal, via os rostos familiares distorcidos pelo ódio. O pai testemunhou: minha mãe mudou depois que Ana se envolveu nesse relacionamento. A palavra lésbica pairava no ar como uma acusação. Ana rebateu: o amor não é uma doença. Mas os juízes, conservadores, pareciam céticos. A sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda carregava vestígios de machismo e homofobia, especialmente em cidades menores. Durante uma pausa, um tio a confrontou no corredor. Tu destruíste esta família. Por que não podes ser normal? Ana sentiu as lágrimas queimarem. Normal é amar sem medo. Ele cuspiu no chão e saiu. Na volta para Lisboa, Ana chorou no trem, questionando sua força. Sofia esperava na estação, abraçando-a forte. Nós vamos vencer. Mas Ana via as rachaduras, Sofia cancelava planos com amigos, o stress afetava seu trabalho. Eu não quero te perder, murmurou Ana. Maria piorava com as notícias. Desiste, neta. Não vale a pena. Mas Ana recusava. Vale sim. Por ti, por nós. Ela pesquisava leis, reunia depoimentos de amigos que apoiavam sua orientação. Uma vizinha de Maria testemunhou: ela sempre foi orgulhosa de Ana. Aos poucos, o caso ganhava tração. Mas o preço era alto. Ana perdia noites de sono, discutia com Sofia sobre finanças. Estamos endividadas por isso, dizia Sofia. Ana retrucava: é justiça. Então veio a traição. Um amigo de infância de Ana, pressionado pela família, testemunhou contra ela. Ana sempre foi manipuladora. Aquilo doeu como uma faca. Como pôde, pensou ela. Sofia aconselhou: as pessoas fraquejam.
Mas Ana sentia a confiança abalada. O mundo parecia contra elas. Maria, vendo o sofrimento, confessou: eu mudei o testamento para te forçar a lutar. Para mostrar que mereces ser livre. Ana ficou chocada. E se eu falhar? Maria sorriu: tu não falhas. As audiências continuavam, cada uma um confronto. Ana enfrentava olhares julgadores, comentários sussurrados sobre essas modernas. Mas ela persistia, defendendo não só a herança, mas sua identidade. Sofia, apesar das brigas, ficava ao lado. Eu te amo por isso. Ainda assim, o cansaço crescia. Ana começava a duvidar: valia sacrificar tudo por uma vitória incerta? O clímax se aproximava. A avaliação psiquiátrica de Maria veio, ela estava plenamente lúcida. Nenhuma demência, declarou o relatório. Ana celebrou com Sofia e Maria num jantar simples, bacalhau assado, vinho verde. Um passo à frente, disse Sofia. Mas os tios não desistiam. Apresentaram provas de que Ana explorara a avó financeiramente. Mentiras, gritou Ana no tribunal. O juiz advertiu, mas o dano estava feito. A mídia local pegou a história. Disputa familiar por herança envolve neto homossexual. Ana via seu nome nos jornais, exposta. Amigos distantes ligavam, alguns apoiando, outros condenando. Pensa na imagem da família, dizia uma tia. Ana respondia: a imagem é falsa sem amor. Mas o escrutínio público pesava. No trabalho, colegas cochichavam, alunos faziam perguntas indiscretas. Professora, é verdade que é lésbica? Ana respondia com dignidade: sim, e isso não muda quem sou. Mas por dentro, sangrava. Sofia enfrentava o mesmo, clientes cancelavam projetos, citando valores. Estamos pagando caro, confessou ela. Maria, sentindo o fardo, tentou intervir. Ligou para os filhos: parem com isso. Ana é família. Mas eles a ignoraram. Tu estás doente, mãe. Aquilo quebrou Maria. Ela adoeceu de verdade, uma pneumonia súbita. Ana correu para o hospital em Lisboa, Sofia ao lado. Ela vai ficar bem, disse o médico. Mas Ana via a fragilidade. Tudo por minha causa. Sofia abraçou: não. Por causa deles. Enquanto Maria se recuperava, Ana tomava uma decisão arriscada. Encontrou-se secretamente com o pai num café em Porto. Por que nos odeias tanto? Ele a olhou friamente. Não é ódio. É salvar a tua alma. Ana implorou: aceita-me como sou. Ele negou: nunca. Aquela reunião selou o rompimento. Ana voltou para Lisboa determinada, lutaria até o fim. Mas o custo emocional era imenso. Sonhos com rejeição, noites chorando nos braços de Sofia. O tribunal marcou a audiência final. Testemunhas se alinharam. Uma psicóloga depôs sobre o impacto da homofobia familiar. Ana sofreu discriminação interna. Os tios contra-argumentaram com tradições católicas. Deus não aprova. Ana rebateu: Deus é amor. O juiz ouvia, impassível. Fora do tribunal, manifestantes, alguns pró-LGBT, outros contra, gritavam. Ana sentia o mundo girar. Isso é maior que nós, disse a Sofia. Maria, já em casa, assistia de longe. Estou orgulhosa, neta. Mas sua saúde declinava. Ana dividia tempo entre hospital e tribunal. Sofia assumia mais: vai, eu cuido dela. A gratidão misturava-se à culpa. E se perdermos tudo? Sofia sorria: temos uma à outra. Mas Ana via as olheiras, o cansaço. O relacionamento tremia sob a pressão. Na véspera da decisão, uma traição maior, Sofia recebeu uma oferta de emprego em Madrid. É uma chance, Ana. Mas não vou sem ti. Ana congelou.
Agora? Com tudo isso? Sofia chorou, estou exausta. Preciso de uma saída. Aquilo foi um golpe. Ana questionou, ficar e lutar ou fugir com o amor? A noite foi de discussões acaloradas. Tu me abandonas agora, acusou Ana. Sofia retrucou, não é abandono. É sobrevivência. O dia da sentença chegou como uma tempestade. O tribunal em Porto lotado, flashes de câmaras. O juiz leu, o testamento é válido. A herança vai para Ana Oliveira. Vitória. Ana abraçou o advogado, lágrimas de alívio. Mas os tios saíram furiosos, prometendo apelo. Isso não acaba aqui. Ana ignorou, correndo para Lisboa contar Maria. Ganhamos, avó. Maria sorriu fraca da cama, sabia que sim. Mas sua voz era um sussurro. A pneumonia voltara pior. A celebração foi breve. Ana herdou a casa, as poupanças, o suficiente para uma vida confortável. Mas o preço? Família destruída, privacidade invadida. Amigos verdadeiros ficaram, falsos sumiram. Sofia, ainda hesitante com a oferta de emprego, disse, podemos recomeçar. Ana concordou, mas o abismo entre elas crescia. Eu mudei, Sofia. Essa luta me endureceu. Sofia assentiu, eu também. Meses depois, Maria piorou. No hospital, Ana segurava sua mão. Obrigada por tudo, avó. Maria sussurrou, vive livre, minha menina. Não deixes que te quebrem. Ela faleceu naquela noite, deixando Ana devastada. O funeral em Porto foi tenso, família presente, mas sem abraços. O pai murmurou, ela morreu por tua causa. Ana rebateu, morreu por amor. Saiu dali sozinha, o coração em frangalhos. Com a herança, Ana vendeu a casa em Porto, mudando-se para um apartamento maior em Lisboa. Sofia aceitou o emprego em Madrid, mas propôs, vem comigo. Deixa isso para trás. Ana hesitou. Aqui é a minha raiz. Discussões viraram brigas. Tu priorizas o passado, acusava Sofia. Tu queres fugir, respondia Ana. O amor, outrora sólido, rachava. Ana buscou terapia, lidando com o trauma. Sinto-me traída por todos, confessou à psicóloga. Mas ganhei liberdade. Aos poucos, reconectava-se com a comunidade LGBT em Lisboa, eventos no Bairro Alto, amizades novas. Uma noite, conheceu Clara, uma ativista. Tua história inspira, disse ela. Ana sorriu, mas o vazio persistia. Sofia ligava de Madrid, sinto falta. Ana respondia, eu também. Mas a distância crescia. Uma carta anônima chegou, tu destruíste tudo. Paga o preço. Provavelmente dos tios. Ana ignorou, focando no trabalho. Tornou-se palestrante sobre direitos LGBT, compartilhando sua jornada. A família não é sangue, é escolha. Plateias aplaudiam, mas sozinha, chorava. O sucesso custara caro, perda da avó, rompimento familiar, tensão no relacionamento. Sofia voltou para uma visita. Quer tentar de novo. Elas passearam pelo Tejo, relembrando. Mas o passado assombrava. Eu mudei demais, disse Ana. Sofia chorou, então é o fim? Ana assentiu, coração partido. A separação foi amigável, mas dolorosa. Adeus, meu amor. Ana ficou sozinha, questionando escolhas. Anos se passaram. Ana, agora com 30, vivia uma vida estável em Lisboa. A herança permitira abrir uma ONG para apoio a jovens LGBT rejeitados por famílias. Em memória de Maria, lia a placa. Ela ajudava dezenas, conselhos, abrigos, terapia. Vocês não estão sozinhos, dizia.
Mas por dentro as cicatrizes permaneciam. Sonhos com a avó, arrependimentos sobre Sofia. Reencontros esporádicos com a família, um primo ligou pedindo perdão. Eu errei. Ana perdoou, mas manteve distância. O pai envelhecia sozinho, orgulho intacto. Ele nunca mudará, pensou ela. A sociedade evoluía, casamentos gays legais, paradas orgulhosas, mas o preconceito persistia em cantos escuros. Ana lutava contra isso, palestras em escolas, artigos em jornais. O amor vence, mas a custo alto. Uma nova relação surgiu, com Rita, uma escritora de 32 anos. Elas se conheceram num evento. Tua força me atrai, disse Rita. Ana hesitou, mas abriu-se. Eu carrego bagagens. Rita sorriu, todos carregamos. O romance floresceu devagar, cauteloso. Caminhadas em Sintra, jantares íntimos. Isso parece certo, pensou Ana. Mas memórias de Sofia assombravam. E se repetir? Numa viagem à Madeira, terra natal de Maria, Ana refletiu. Sentada na praia, via o mar. O que fiz foi certo? A herança trouxera liberdade, mas isolamento. Amigos diziam, tu inspiraste mudanças. Mas o preço, perda, dor, solidão. Rita apoiava, tu escolheste viver autêntica. Ana assentiu, mas duvidava. De volta a Lisboa, uma notícia chocou, o pai sofrera um infarto. No hospital, ele sussurrou, perdão, filha. Ana chorou, por que agora? Ele confessou, viu o erro tarde demais. A reconciliação foi frágil, mas real. Alguns tios seguiram, outros não. Ana via o ciclo, dor levando a despertar. Com Rita, planejava o futuro, casamento, talvez filhos. Estamos prontas? Rita ria, ninguém está. Ana sorria, sentindo paz. A jornada amoldara, mais forte, mas marcada. O amor custa, mas vale. Mas uma pergunta pairava, foi certo priorizar a identidade sobre a família, mesmo que isso custasse vidas e laços irrecuperáveis?